ler Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vistes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, toma-ma, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar os seus limites. Antes Seom juntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que é o teu Deus? Desapostasse de diante de ti, assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas?
Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não o recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu nas suas mãos, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon, de diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre as que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abristes a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais o seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Irmãos, nós, em continuidade ao que eu falei semana passada, eu falei para os irmãos da servidão do povo de Deus pelos midianitas, e que Deus, naquela oportunidade, usou o servo de Deus, de nome Gideão, para livrá-los dali. O que sucedeu depois foi uma sequência de iniquidade. Os filhos de Deus, eles tornaram a fazer o que não parecia bem, aliás, o que não era reto aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que eles sofreram 18 anos ali com os filisteus e com os amonitas. A Bíblia Sagrada, semana passada eu falei do povo de Deus se arrependendo dos seus pecados, e eu disse aos irmãos que, lembrando a sequência do livro dos Juízes, quando o povo de Deus se arrepende, Deus abençoa. O povo se arrependeu, não é, irmãos? E a Bíblia, terminei semana passada dizendo aos irmãos que eles disseram, os príncipes de Gileade, eles disseram assim: quem será o varão que vai se levantar para nos livrar da mão dos amonitas? E aí começa então a história de Jefté, que é o capítulo de número 11, que nós vamos falar hoje com os irmãos. Meus queridos e amados irmãos, eu serei objetivo nas minhas palavras, pelo menos eu procurarei ser, e o livro do Juízo, capítulo 11, mostra então, irmãos, como o servo do Senhor, de nome Jefté, ele é levado à posição de juiz, e a maneira como Deus o livra da mão dos amonitas, dos que estavam oprimindo o povo de Israel nessa passagem aqui, nesse momento da história. Os irmãos vão perceber que
no decorrer da história dos juízes, que não são os juízes que livram Israel. Deus coloca um juiz para guiar o povo. É como se ele precisasse de um líder. Eu tenho que ter um líder que escute a minha voz e que transmita ao povo a minha voz. Mas quem livrava o povo dos opressores era o próprio Deus. E se Deus não livrasse, o povo não era liberto, não é, irmãos? Então o juiz, ele levantava com a responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Eu estava lembrando desse detalhe e achei bem interessante comentar com os irmãos. Quem lidera, quem tem responsabilidade, tem obrigação de saber ouvir a voz de Deus. Porque algumas coisas, irmãos, é assim, não são bem como a gente pensa. A gente pensa assim, até pelas pregações que a gente ouve, nós pensamos que temos que ser valentes. Valentes é no sentido de não desistirmos de servir a Deus, né? De não desistirmos do nosso propósito. Agora preste atenção, irmãos, que o papel de um crente, na verdade, é ouvir a voz de Deus. Quer ver, tem outra coisa bem equivocada. É aquele negócio de que quanto mais você é fiel, mais Deus abençoa. Irmãos, Deus não tem obrigação de nos abençoar. Não tem. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela vem pela graça. É um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. A Bíblia manda a gente ser fiel. Mas para receber bênção, a Bíblia não diz quem é mais fiel vai receber mais, em detrimento a outros, que aparentemente é como se a gente colocasse a fidelidade numa balança. Não, Deus diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Agora, lógico que nós temos que ser servos de Deus. Agora o segredo é confiar, é ter fé, né, irmãos? Nós somos salvos pela graça e o meio para alcançarmos a graça é a fé. É você ter fé, você pedir e ter confiança que o seu Deus vai lhe dar. Lógico que temos que ser fiel, né? Se não formos fiéis, a bênção do Senhor não vai entrar na nossa casa. Agora, não é porque fazemos muito que vamos receber muito, ou porque fazemos pouco e nós vamos receber na medida que nós vamos deixar de receber algo porque fazemos pouco. Afinal, irmãos, nós não temos responsabilidades. Por exemplo, e olhem para as responsabilidades, não só no contexto de igreja. Contexto de igreja, nós temos o pastor da igreja, nós temos os líderes dos departamentos, nós temos a liderança, os obreiros, tal. Cada um tem a sua responsabilidade e cada um será cobrado conforme a medida que lhe foi dada. Agora, nós temos outros tipos de responsabilidade. Por exemplo, os homens que são sacerdotes do lar. É ou não é um grande peso sobre os ombros? Você imagina, irmãos, a responsabilidade que nós homens carregamos nos nossos ombros. Se alguma coisa está dando errado na nossa casa, a culpa é nossa. Nós somos os sacerdotes do lar. Nós é que devemos orientar a nossa família, guiá-los pelo caminho da verdade. E a mulher onde é que fica? A mulher é ajudadora, é auxiliadora. A mulher é assim, ela tem que ter a visão de águia. Quer ver uma coisa interessante? A mulher quer dizer que a mulher nunca pode interferir na liderança do homem? Pode. Eu vou dar 2 casos que a mulher deve interferir. Quando ela vê risco real de morte, né? Quando ela percebe um risco real de morte na sua casa, a mulher tem a obrigação de chamar a atenção da sua casa. E, se possível, do líder, do sacerdote do lar. Segundo, se uma decisão tomada agora, ela vai trazer consequências, vai trazer danos à família, em curto, médio ou longo prazo. A mulher tem obrigação de interferir. E aí é onde mora aquela responsabilidade da mulher, quando ela diz, não faça. Né? Então, a mulher também carrega um peso em seus ombros. Agora preste bem atenção, irmãos, que apesar do peso que nós carregamos, se não for Deus conosco, nós não temos sucesso. Se não for Deus conosco, como eu vou ser um sacerdote da minha casa, se eu não observo os estatutos do Senhor? Como eu vou ser um sacerdote do meu lar, sem ter temor a Deus? Não é, irmãos? Afinal, a Bíblia diz, a aula de irmão Luciene domingo, né? Teve irmão que deu a lição, eu percebi, eu estava ali com os jovens, teve irmão que deu a lição, sabedoria. Citou só a sabedoria no final. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Foi o que aquele irmão quis dizer domingo.
né? Temor, Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, como vamos liderar se não temos temor a Deus? Temos uma responsabilidade, mas se o Senhor não for conosco, né, irmãos? Nós temos aqui a história de Jefté. Então, a Bíblia diz assim, que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Agora a Bíblia vai dizer que Gileade era valente e valoroso. Presta atenção, irmãos, Gileade não era um homem errado. Gileade, apesar de ser filho, Jefté, apesar de ser filho de Gileade com uma prostituta, a Bíblia vai dizer que ele era valente e ele era valoroso. Ou seja, ele era um homem de valor. E ele era um homem valente, ele era um homem que não tinha medo de enfrentar os desafios. Aí a Bíblia diz assim, porém ele era filho de Gileade com uma prostituta. E qual foi a consequência que trouxe isso sobre a vida dele? A consequência, preste bem atenção, é que a Bíblia Sagrada diz que a mulher de Gileade lhe deu filhos, e a Bíblia diz que em determinado momento, os filhos de Gileade com a sua esposa disseram para Jefté, vai embora daqui, porque nós não queremos, você não pode ter parte com a herança do nosso pai, porque você é filho do nosso pai com uma prostituta, é bastardo, né? Um filho, digamos, indesejado. Mas preste bem atenção, irmãos, que a Bíblia não fala, olha só o cenário, os anciãos de Gileade agora estavam esperando que Deus levantasse alguém para expulsar os amonitas, que estavam perturbando o povo de Israel. A Bíblia diz que Jefté era valente e valoroso, mas ele tinha um problema, era filho de uma prostituta. E os seus irmãos, em determinado momento, expulsaram ele, vai embora daqui. Não queremos você aqui. Você não terá parte com a herança do nosso pai, porque você é bastardo. Preste atenção, irmão, que eu falei sobre isso semana passada. Tem pessoas que vivem ainda debaixo de um jugo. Tem pessoas que dizem assim, aqui tem algumas pessoas que eu já tentei ensinar e não entenderam ainda, mas chegou o momento de entender conforme a Bíblia. Os que não estão aqui, depois quando eu colocar a mensagem no YouTube, eu vou mandar o link para eles assistirem, mandar pessoalmente. Tem pessoas aqui que chegaram para mim e disseram, pastor, eu tenho um problema, que lançaram uma praga no meu pai, no meu avô, e essa praga ainda está sobre a minha vida. Eu disse, praga, irmão? A Bíblia diz que praga nenhuma chegará a ti, mal nenhum chegará a ti, nem praga nenhuma à tua tenda. Preste atenção que sobre a vida de Jefté, era para ser um homem. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que Jefté fugiu para a terra de Tobi. Tobi ficava no nordeste de Gileade, e era uma região marginal, digamos, a cidade. Ficava nos limites da cidade. E para ali, irmãos, iam pessoas consideradas sem condições de estar em Gileade. Iam pessoas marginalizadas. Para eles, Jefté era um homem marginalizado, era um homem sem valor. Mas quando a Bíblia identifica Jefté como sendo valente e valoroso, na verdade, a Bíblia está expressando uma característica que Deus viu em Jefté. Por exemplo, pode olhar para mim e para você e dizer assim, olha, aquele ali não tem valor nenhum, aquele ali não vale nada. Mas, irmãos, o que mais importa é o que estão falando sobre você aí fora ou o que Deus está vendo ao seu respeito. É bem verdade que nós temos que nos esforçar, porque a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Se temos que ser sal da terra e luz do mundo, as pessoas têm que nos ver pessoas de valor. Jefté era um homem valoroso, a sociedade sabia. Eu vou mostrar para você que os anciãos de Gileade foram atrás dele. Lá onde ele estava, lá em Tobi onde ele estava, escondido, tido pelos próprios irmãos como uma pessoa que não tinha condições de receber a herança de seu pai. Ele era um homem de valor, ou seja, ele se esforçava, as pessoas sabiam, mas a sua casa dizia que ele era um marginal, um bastardo. Mas preste bem atenção, irmãos, que coisa boa é nós andarmos nos caminhos do Senhor. Eu lembro que certa vez, eu mais jovem, bem jovem na igreja, e eu lembro que eu tomei uma decisão com um casal de jovens da igreja, porque eles decidiram namorar, e eles namoravam publicamente de uma maneira bem lícita. Eles não tinham vergonha, precisam dizer para os irmãos o que é que acontecia.
mas era uma coisa pública terrível. Aí eu peguei e fui conversar com eles. Eu disse, rapaz, vocês não acham que vocês estão exagerando no namoro? Não dava para maneirar um pouco isso aí? Aí o rapaz disse a mim, olha, sai da minha frente, você não tem nada a ver com minha vida. E ele era filho de uma autoridade, não é? Mas era servo de Deus e eu era líder. Aí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, já que vocês dois insistem em escandalizar a igreja, porque o jeito que vocês estão fazendo, vocês estão escandalizando. Estão sendo notícia nos mercados do bairro. Está lá o povo do bairro, falei, tu já viu o irmão namorando essa noite como estava? Meu Deus, aí dizia tudo que eles estavam fazendo lá. Aí eu disse, pronto, então faz o seguinte, quando vocês melhorarem o sistema de namoro de vocês não vão cantar no conjunto da mocidade. Vocês vão ficar no cantinho de vocês, mas fica lá, não é? Acompanhando a palavra um pouquinho. Disciplinei eles. Daqui a pouco alguém, quando foi no domingo, aquela autoridade pegou o microfone da igreja, irmão Samuel, e disse assim, irmãos, ore por determinados líderes da igreja. Na hora eu senti, alguma coisa para mim, quer ver? Aí ele disse assim, ore por determinados líderes da igreja, porque um irmão muito espiritual da nossa igreja passou pela janela e olhou para um de nossos líderes aqui e disse assim, pastor, determinado líder da igreja. E eu dizendo, mas isso é uma cambada, né? Eu já sabia que era para mim, eu arrudei que ele estava fazendo, não, é para mim. Aí ele disse, aí foi visto todos os elementos da armadura de Deus naquele líder, menos a couraça da justiça. Ele não age conforme a justiça de Deus. Ele não é uma pessoa abençoada. E começou a bater em mim. E eu dizendo, Jesus, eu já sei por que é isso, é porque eu disciplinei o filho dele. Né, irmãos? Agora preste bem atenção. Não é importante Deus ver na gente pessoas valorosas? Você observe, eu não sei, chegaram a jogar alguma vez uma praga sobre a sua vida? Disseram que você não era digno de sentar no banco da igreja para adorar a Deus? Disseram que você não era digno de pregar a palavra de Deus? Como que alguém pode não ser digno de pregar a palavra de Deus? Porque a gente vê, irmãos, homens terríveis, por sinal um marco da igreja da gente. A pessoa entra na nossa igreja hoje, um beberrão, marginalizado, fazendo muita coisa errada, mas aceita Jesus. Passa pelo processo do discipulado, com pouco tempo está pregando a Bíblia para a gente. E a gente dando glória a Deus sentado no banco. Mas o que é isso, irmão? É Deus trabalhando. Será que tem alguém aqui que não é digno de falar de Jesus, irmão? Ser usado por Deus aqui? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, a Bíblia nos prova isso, irmão. Os olhos dos irmãos de Jefté estavam voltados à materialidade, às coisas desse mundo. Ele é filho de uma prostituta, não é digno de estar no nosso meio. Irmão, pode ser quem for, meu irmão. Mas Jesus ainda pega a pior das pessoas e faz sentar em cadeira de príncipe. Não é verdade, irmãos? É verdade. Aqui na nossa igreja, quem disser que não teve oportunidade aqui de sentar em cadeira de príncipe, é injusto. Não é verdade? Porque todo mundo nessa igreja, a gente já deu oportunidade, irmãos, e oportunidades e oportunidades. Só não faz a obra de Deus quem não quer. Agora tem um detalhe, irmãos, é que a Bíblia Sagrada diz assim, que aconteceu depois de alguns dias, que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aí começa a prevalecer na vida do justo, sabe o que, irmãos? A justiça de Deus. Lembre-se uma coisa, lembre-se de uma coisa. Tem muita gente se desviando hoje, por quê? Porque não tem mais o alimento, o ensino genuíno da palavra de Deus. O que a gente escuta pregar por aí, irmãos? Você não tem direito de sofrer. Você não pode sofrer. Não admita o sofrimento sobre a sua vida. Como assim? Se a Bíblia diz que nós vamos ter aflições. Agora a Bíblia diz assim, bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado, ou seja, mais do que abençoado. Bem-aventurados são os que choram, são os que sofrem perseguição, são os pobres de espírito. Não é verdade, irmão? Contraria completamente o que as pessoas pregam por aí. Porque, irmão, você é justo? Você está se esforçando para andar nos caminhos do Senhor?
Então, primeira coisa que eu quero dizer para você: nenhum mal chegará a você, nem praga nenhuma à sua tenda. Descanse seu coração. Segunda coisa que eu quero lhe dizer é porque a justiça de um justo não é a justiça desse mundo. A justiça sobre a vida de um justo é a justiça que provém da parte de Deus. E tem um detalhe: ela vem. Ela vem, irmão. Pode quem quiser tentar impedir a sua caminhada. Mas se você está se esforçando para ser crente, aguarde no seu lugar, porque vai chegar o tempo de Deus bradar e mostrar tudo e a todos que Ele é com você. Porque a Bíblia diz que olharam quando os filhos de Amon pressionaram. A Bíblia diz que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E os anciãos correram lá em Tobi para pegar quem? Jefté. Mas espera aí, por que não pegou um dos bonitões, irmão dele? Que disseram que ele não era capaz de ter direito à herança do seu pai. Por que foram atrás de Jefté? Eu vou responder para vocês. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jefté era valente e era o quê? Valoroso. Era um homem de valor. Irmão, quando o negócio apertar, as pessoas não vão atrás de determinado tipo de gente, não. Eles vão atrás de servos de Deus de valor. Servos de Deus de valor, irmãos, não é aquelas pessoas que não são as pessoas que se destacam pela materialidade. Eu não estou dizendo que materialidade é pecado, não. Eu estou dizendo, servo de Deus de valor é aquela pessoa que persevera nos caminhos do Senhor Deus. É aquela pessoa que demonstra que é uma pessoa valorosa. As decisões dela estão pautadas na Bíblia Sagrada. Pode ser uma pessoa que tenha muita coisa na vida ou não, mas se a vida dele está pautada no Evangelho, irmãos, as pessoas vão atrás dos valorosos. As pessoas vão cuidar, irmãos, daquelas pessoas que têm valor. E eu vou dar conselho para vocês agora. Observe, irmão, as pessoas em sua volta. Porque não tem pessoas que elas são especialistas em dar ouvidos a gente ruim. Elas são especialistas em valorizar pessoas ruins. Tem pessoas que é assim, ó. Tem vez que o papel da liderança é terrível. Do pastor, então, nem se fala. Porque o amor de Deus é assim, o amor de Deus, ele corrige. Né? O amor de Deus, quando o pastor observa que a ovelha está sofrendo algum tipo de perigo, ele vai lá, vai pegar o cajado e vai trazer a ovelha para perto dele. E vai corrigir. Aquele caminho não é um caminho bom, mas tem alguém que vai estragar. Tem alguém que vai correr e vai dizer, não liga para esse pastor não, isso aí né? Tem alguém que vai estragar, não liga não, faz o seguinte, ó, continua fazendo as coisas erradas, continua fazendo porque Deus te entende. Ó, o dedinho, irmãos, essa pessoa que incentiva as pessoas a continuarem no erro, não são pessoas valorosas. Essas pessoas não têm parte com Deus. Não tem parte com Deus. Parte com Deus tem aquele que lhe leva ao caminho da verdade. E você vai ver pelas atitudes de Jefté, porque que ele era um homem de valor. Porque os anciãos, a Bíblia diz assim, ó, que disseram a Jefté, vem e ser por nós cabeça para que combatamos os filhos de Amon. Aí ele disse assim, Jefté disse, porventura vocês não aborreceram a mim e não me repeliram da casa do meu pai? Como agora vocês vêm atrás de mim quando estão no momento de aperto? Aí Jefté lhe diz um detalhe, espera aí eu vou fazer uma coisa de crente para vocês. Porque os anciãos, eles insistiram. Aí a Bíblia diz que Jefté diz, eu vou com vocês. Agora, se eu for com vocês, vocês vão me colocar como cabeça. Eu não vou para receber ordem, eu vou para ser cabeça. Presta atenção na atitude de Jefté aqui. Qual era a visão dos filhos de Gileade, irmãos? Ela não era a visão materialista. Ela não era a visão desse mundo. Você não é digno porque você não é filho de nossos pais. Jefté, ele estava olhando agora, ele olhou para os anciãos de Gileade, e é como se ele dissesse assim, se eu me submeter a vocês, vocês vão me julgar de novo, por quê? Vocês vão dar ordem, e vão dizer assim, não apareça, porque você é filho de uma prostituta. Pegando aquele exemplo meu, vão dizer, não, você não vai para frente da batalha não, porque você usa roupa feia. Eu acredito que ainda hoje eu não me visto bem.
Mas Jefté tomou uma posição de crente. Ele diz assim: se você quer que eu lidere na batalha contra os amonitas, eu vou. Agora vai ter que ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus é assim, irmãos. Para Deus nós damos o melhor. Os meninos ficaram até tarde ontem lá no estudo ensaiando para apresentar o melhor no louvor para Deus. Mas às vezes o melhor que nós temos para apresentar para Deus não é o melhor para o mundo. A melhor roupa que meu pai vestia em mim para ir para a igreja não era a melhor roupa para as pessoas que estavam ali. Olhavam para mim e diziam que eu estava com a roupa feia. Mas eu tinha orado, irmão, a noite inteira. Eu tinha orado a noite inteira. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estavam ali, aquela mulher que disse que eu estava com a roupa feia, eu duvido que ela tenha orado naquele dia metade do tempo que eu orei. O que eu quero dizer, irmãos? Jesus procura pessoas valorosas. Jefté disse assim: eu vou, mas tem que ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus não vai levar em consideração de quem eu sou filho. A roupa que eu estou vestindo glorifica a Deus. Se for feia para vocês, mas para Deus não é. Porque Deus está olhando para mim e está vendo em mim um servo fiel. E é isso que Ele está procurando na gente, irmãos. Pessoas fiéis à sua palavra, que andem em retidão, irmão, conforme os seus estatutos. Eu vou dar um conselho para vocês, os mais jovens olhem para mim. Quando eu era mais jovem, eu não tinha dinheiro para estar no meio da alta sociedade, não. Mas vinha todo mundo atrás de mim, porque eu vou dizer, vou bater no peito. É difícil eu dizer isso, mas eu era o melhor aluno da minha sala. Aí o povo tudo precisava de mim. Aí eu dizia assim: não, eu não vou com vocês não, porque eu não, né, vamos lá para casa. Lá em casa tem uma piscina, para gente dançar pagode lá, vai ter churrasco, vai ter não sei o que. Eu disse: rapaz, eu não vou não. Por que, mas não tem que ir, pelo amor de Deus, que é o principal. Não vou não, porque eu sou crente. Crente não anda no meio do pagode, crente não anda sambando por aí, ouvindo música do mundo. Eu não vou. Aí eu ia para casa. Quando eu bem desesperava, a rua que eu morava não tinha saída. Era rua sem saída, só entrava lá quem tinha negócio lá. Aí quando eu via, entrava os carrão, trancava a rua. Só era chegando o carrão, chegava o motorista, abria a porta, descia 2, 3. Aí disseram: não, Mário, a gente veio aqui estudar com você. Saímos da nossa mansão e viemos para o pé do morro de Mãe Luísa, lá em Natal. Por quê? Porque você é o melhor aluno da sala. Não era, irmão, sabe o que era? É porque eu tinha certeza que Deus estava comigo naquela hora. Irmãos, Deus está com você? Diga amém. Amém. Então tenha certeza, irmão, você é o escolhido. Ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Deus está no controle da sua vida. É você que Deus escolheu. Presta atenção que foi assim na vida de Jefté. Aí ele disse assim: tudo bem, Senhor. Aí a Bíblia diz uma coisa interessante, ó. É que Jefté, ele foi lá e ele fez uma oração. Versículo 11 diz assim. Olha o que ele diz, versículo 11. Assim Jefté foi com os anciãos, porque a Bíblia diz que os anciãos, no versículo 10, disseram: pronto, e disseram os anciãos: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. A Bíblia vai dizer mais adiante que o povo foi lá e colocou Jefté como maioral. Versículo 11 vai dizer, está aqui, versículo 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. Aí a Bíblia diz que Jefté fez uma oração. Olha aqui, irmão, costume que está saindo da moda. Por tudo, o servo de Deus tem que orar. Quer ver? Eu vou parar, vou abrir um parênteses. Aí eu vou dizer assim, ó, irmão, vou lembrar para você, eu estou ensinando, hoje a mensagem é como ser um crente de valor. Primeiro, tem que ser fiel a Deus. Segundo, tem paga, irmão, sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida tem o sangue de Jesus Cristo. E nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Agora presta atenção. É porque a Bíblia diz assim, ó, no final do versículo 11. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Presta atenção no que foi que Jefté fez. Quando colocaram ele como maioral, foi o que Jefté fez? Fez uma oração. Pegou as palavras dele e levou à presença de Deus. Quer ver? Eu vou revisar essa história da oração. Sem dizer para os irmãos que a oração que você já sabe. Você está agradecendo a Deus quando você acorda? Você está agradecendo a Deus ainda quando você vai se alimentar?
Quando você pega o seu pratinho com almoço, você ainda senta e diz assim: obrigado, Jesus, pelo almoço, aonde quer que você esteja. Eu passei outro dia no shopping, eu fui orar para uma loja lá no shopping. O servo de Deus aqui veio nos visitar aqui na igreja, me convidou para ir lá orar pela loja dele, eu fui. Aí eu estava lá, quando eu passei pela praça de alimentação, que é uma das lojas dele lá na praça de alimentação, e tinham 3 pessoas sentadas numa mesa, assim, sentadas na cadeira, né? Mas assim, de frente à mesa, ao redor da mesa. E eu achei interessante, porque estavam os 3 assim, ó. E um estava dizendo: obrigado, Jesus, por esse alimento. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. E eu achei bonito, porque tem pessoas que têm vergonha de orar se estiver no shopping. Não tem vergonha de orar se estiver na fábrica, na hora do almoço. Não é, irmãos? Mas nós não podemos perder o bom costume. A Bíblia diz que Daniel foi levado lá para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu o costume de orar 3 vezes ao seu Deus. E a gente, irmão, continua orando. Por exemplo, ó, o crente ora quando acorda e depois que acorda e antes de dormir. O crente acorda antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar. Se ainda tiver, aqui tem um negócio ali no meio da tarde, não tem? Como é que chama? Como é que chama o... Hã? Como é? O coffee break? Não, tem o nomezinho do café da tarde. Como é, irmão Samuel? Tem um nome chique que dá. Hã? Café colonial? Não, o nome da refeição da tarde. Tem um nomezinho, eu esqueci agora. Mas antes da refeição da tarde, o cafezinho da tarde lá, seja colonial, seja pipoca de mar, seja lá o que for, tem que agradecer a Deus, irmão. É verdade, tem que agradecer a Deus. O crente ainda tem que orar de madrugada. Estou sem sono, aí eu vou lá ligar a TV na Globo, até que venha o sono. Não, irmão. Se faltar sono na sua vida durante a noite, é porque Deus está lhe despertando para você conversar com Ele. Para você orar. A oração está lá, a atitude de Jefté. Jefté foi lá e orou. Colocaram ele por maioral. Aí ele não foi comemorar simplesmente, não. Ele primeiro fez uma oração. Primeiro é Deus. Por exemplo, ó, quer ver? Eu vou dizer uma coisa, uma Mariana. Me perdoe usar a senhora. Mas quando Deus lhe promover lá na sua empresa, primeira coisa que a senhora vai fazer não é comprar uma pizza, não. É chegar na sua igreja ou no seu grupo de oração, chamar os irmãos e dizer assim: vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, porque Ele me promoveu na empresa. É verdade. Viu, irmão? Se tem alguém perdendo esse costume, faça isso. Ah, pastor, eu trabalho por conta própria. E esse mês tem tanto serviço que eu não estou dando conta. Pronto. Então o que é que você faz? Dobre o joelho e agradeça a Deus. Senhor, obrigado. Porque enquanto tem um bocado aí chorando sem serviço, o Senhor colocou tanto serviço na minha vida que eu não sei o que fazer com tanta bênção. Agora, começa a vitória de Jefté, porque a Bíblia Sagrada diz uma coisa interessante. Ó, do versículo 12 ao versículo de número 19, se não me falha a memória, Jefté ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai agir como servo de Deus. Porque tem um detalhe, irmãos. Qual é a primeira atitude do servo de Deus? É guerra? Primeira atitude do servo de Deus é o que, irmão? É paz. É ou não é, irmãos? No que depender de vós, tende paz uns com os outros. Não é verdade, irmãos? Primeira atitude do servo de Deus é o quê? É ter paz. Você veja Jefté, ele foi chamado para ser juiz. O que ele poderia fazer? Pronto, se foi Deus que me botou aqui, e se Ele deu capacidade para a gente jogar pedra, vamos todo mundo pegar uma pedra e jogar. Ele não fez isso. Sabe por que eu falei da oração antes? Porque a atitude do crente ainda tem que ser orar. Vou lembrar uma coisa aí que Deus tem me despertado durante a madrugada. Vocês vão ver nos próximos dias que vocês vão precisar disso. Eu não vou dizer nada. Pastor, sabe alguma coisa que quer dizer? Eu estou dizendo que eu sei de nada. Só estou dizendo que é uma coisa que Deus tem me incomodado. Crente não participa de marcha, irmão. Já viu que o povo quer tudo doido para ir para marcha? Mas não é para marchar, para Jesus não. É por causa da banda que vai tocando no trio elétrico. Aí vai tudo atrás dançando, feito louco. Aí querem ir por causa disso. Aí eu vou dizer, é por causa da folia. Não é? É por causa da folia. Tem
pessoas que é assim, ó, até na igreja, ninguém pode olhar de cara feia. Meu Deus, tá olhando, olha Manassés olhando de cara feia para Mike. Vamos fazer o seguinte, Mike, bota Manassés na justiça, porque isso aí é danos morais na certa. Ele está te intimidando com olhar dentro da igreja. Tem pessoas assim, irmão, que para fazer agito é o primeiro lugar. E a igreja de hoje em dia está sendo direcionada a isso. Eu vou voltar a dizer uma coisa que eu falava lá no início do ano, esse tempo todo eu não falei, até agora, até hoje eu vou lembrar para vocês. A atitude da igreja ainda é dobrar os joelhos e orar. A atitude da igreja ainda é fazer jejum, irmão, jejuar, se consagrar na presença de Deus. Quer ver, nós não precisamos de marcha, nós não precisamos de revólver na cintura, nós não precisamos, irmão, acionar a justiça cega do mundo. Nós temos a maior arma que Deus nos deu, irmão, que é o que? A oração. Eu disse a vocês que eu vi uma serva de Deus. Eu vou falar do que eu sei, do que eu vi. Eu vi uma serva de Deus que estava no ponto 11 com as crianças. Eu já falei isso aqui umas 3 vezes. E começou a chover, e o ponto 11 não tinha teto. E ela começou a orar: Senhor, me abençoa, estou indo para o círculo de oração com as crianças. Vou chegar lá toda molhada, choveu ao redor, todinho ficou desenhado, mas onde ela estava com as crianças não choveu. Eu vi servos de Deus que entraram na casa dela e roubaram o celular dela. O camarada entrou, o pivete entrou lá, roubou o celular dela e saiu correndo. Sabe o que ela fez? Passou a noite de joelhos: Senhor, incomoda aquele rapaz. Eu não vou na polícia, eu não vou pedir para ninguém na casa dele, eu não sei quem ele é, mas o Senhor tem poder para incomodar aquele rapaz e fazer ele vir devolver meu celular. E ela contou no círculo de oração: irmãos, eu me levantei para fazer o café da manhã do meu marido, quando vi uma pancada na porta. Eu abri a porta para ver o que era, e vi o que era, vi o rapaz correndo. O rapaz veio até o muro da minha casa, jogou meu celular na porta e saiu correndo de volta. Agora brinque com Deus e diga, irmãos, que Deus não atende oração de um justo, de uma pessoa valorosa. Agora eu vou dizer para vocês: seja valoroso, seja fiel a Deus, confie em Deus, faça a sua parte, irmão, diante de Deus. Não faça esperando nada de Deus, não, vou fazer porque Deus vai me abençoar. Faça, irmãos, porque por obediência a essa palavra. O que nos abençoa, irmãos, é nós sermos tementes a Deus. Deus cuida, irmãos, dos que se voltam para Ele. Eu não sei como Deus vai abençoar a minha vida amanhã. Eu não sei. Mas vai que amanhã Deus faz cumprir todos os desejos do meu coração. E Deus sabe o desejo que há no meu coração. Eu oro todo dia e peço. Tem umas coisas que eu peço a Jesus aí. Agora, todo mundo aqui tem coisas que pede a Deus. Tem ou não tem? Tem. Todo mundo sonha. Quem não sonha está morto. Agora, você imagina se Deus faz cumprir tudo amanhã. Você abre os olhos, André, e está lá cumprido. Está lá um Boeing 747 para você pilotar. Diga aí que bênção de Deus. Não é? Está lá o Airbus 380. Não é? Está lá o Gripen. Está certo? Da Força Aérea Brasileira para você pilotar. Diga aí se Deus faz um negócio desse. Ele pode fazer. Não estou dizendo que Ele vai fazer, mas Ele pode. Pode ou não pode? Pode, porque você é um servo de Deus. Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que foi lá o Jefté e ele procura o rei de Amon. E ele diz assim: por que é que vocês estão a perseguir o povo de Israel? A Bíblia diz que Jefté, irmãos, ele vai até também, ele vai até o filho de Amon. Aliás, até o rei de Amon. Está lá no versículo de número 13. A Bíblia diz que ele vai até... ele vai até os filhos de Amon. Ele vai a outro lugar também. Ele vai até os Moabitas, versículo 15. Né? Vai até os Moabitas também. E diz assim: por que vocês estão vindo pelejar contra nós? Mais à frente, irmão, Jefté vai dizer uma coisa interessante. Eu vou localizar aqui para vocês. Olha aí, versículo de número 26. Ele diz assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Armon, por que não recuperaste naquele tempo a sua terra? Aí ele diz no versículo 27:
tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Ele diz assim: Israel pelejou, porque a Bíblia diz que ele vai também até a terra. Ele vai até a terra, quer ver? Deixa eu localizar aqui que eu estou olhando a Bíblia Sagrada. Ele vai até a terra de Seom, e ele fala para o rei dos amorreus, em Esbom. Ele diz assim: deixa-nos passar pela sua terra, para chegar até Gileade. Ele diz: não, vocês não vão passar por aqui. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai pelejar contra eles. Agora o Jefté questiona: a gente habitou 300 anos aí na terra de vocês, e vocês não mexeram com a gente, por que agora vocês se levantam para vir pelejar contra a gente? A resposta, irmãos, está lá no capítulo 10. Por que os povos se levantaram agora para lutar contra Israel? Porque eles viram que Israel agora não era mais um povo de valor. Por que eles não eram mais um povo de valor? Vou retomar para vocês, versículo 6 do capítulo 10. A Bíblia diz: tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses do filho de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não serviram. Por que os filhos... tem um momento aqui no versículo 10, que eu acho que os irmãos lembram, quando diz assim, até os filhos de Amon, que é contra quem Jefté está pelejando agora, até os filhos de Amon se levantaram para vir pelejar contra os filhos de Israel. Por que eles se levantaram para pelejar? Qual é a resposta da pergunta de Jefté, irmãos? É porque deixaram de servir o Deus verdadeiro. Eu vou trazer para o tema da mensagem de hoje. Deixaram de ser pessoas valorosas. Irmão, que isso martele na sua cabeça. Eu tenho que ser uma pessoa de valor. Eu tenho que ser uma pessoa fiel a Deus. Porque se eu não for, irmãos, até o mais fraco dos inimigos vai dizer assim: vamos pelejar contra ele que a gente vence. Você já viu, olha só, você já percebeu que ainda há um respeito contra a vida dos crentes e a casa dos crentes? A gente recebe testemunhos lá na sede todo dia, de pessoas que iam ser assaltadas. Teve uma irmã que foi lá testemunhar na quinta-feira, na oração do meio-dia lá na sede, um almoço com Deus, é o nome do culto lá do meio-dia. A irmã chegou e testemunhou e disse: olha, chegaram e botaram um revólver em cima de mim, e disseram: entrega a bolsa, o celular, não sei o que, um dos bairros aqui de Joinville, o relógio. Aí ela disse: Deus tenha misericórdia da minha vida. Quando ela abriu os olhos, o ladrão ia sair correndo. Ela disse: espera aí, falta o meu relógio, não tem nada. Aí ele disse assim: não se coloca a mão sobre a vida do servo de Deus. Eu não duvido nunca que aquele assaltante era desviado dos caminhos do Senhor. E testemunhos a gente tem de casas que iam ser assaltadas. Não, mas aqui mora um servo de Deus. Ali naquela rua do Raio, da 107, ali é terrível para o povo quebrar o vidro de carro e roubar o que tem dentro do carro. Mas é interessante que teve um servo de Deus que disse assim: meu Deus, quebraram o vidro do meu carro. Minha maleta com o notebook estava lá dentro. Aí ele abriu o carro e disse: interessante, não levaram nada. Aí ele disse: mas o que é que tinha em cima do banco do seu carro? A minha Bíblia, a maleta estava na frente do banco assim. Porque, irmãos, as pessoas ainda olham, e preste bem atenção, não é eu que tenho poder, não é você que tem poder, é o Deus que nós servimos que tem poder, irmãos. E é feliz de quem é valoroso. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: vale a pena perder o valor que Deus colocou na sua vida por uma coisa passageira, por uma coisa desse mundo? Não vale, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês, olhe para mim. Não troque o valor que Deus lhe deu por uma palavra. Você já viu, irmãos, como a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus? Aí você imagina, aí daqui a pouco o servo de Deus cai em tentação, chama um palavrão. Aquele palavrão entristece o Espírito Santo. E ai daquele com quem o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz: lembra do rei Saul, irmãos, que precisava Davi tocar harpa para ele? Irmão, não vale a pena perder o valor por uma coisa insignificante.
Tem pessoas que chegam, pastor, o senhor sabia que estava acontecendo aquilo? Sabia. E por que o senhor não fez nada? Irmão, porque não é meu papel, não. Meu papel é ensinar a Bíblia. Não é? Por mim, a pessoa traz fofoca, quer que eu vá atrás da fofoca. Vou não, mas que o inimigo quer. Vou nada. Chega em mim, ó, eu vou dobrar o joelho e vou orar. Pastor, sabia, porque não fez nada. Porque eu estou ensinando todos os dias. Não vale a pena perder o valor que Deus colocou na sua vida por um momento, por uma atitude, por uma palavra. E até por um pensamento. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso coração e sonda os nossos pensamentos. Irmão, na nossa mente, vem ou não vem pensamentos ruins? Vou responder para vocês, vem. Agora eu vou dizer uma coisa, repreenda em nome de Jesus os pensamentos. Repreenda. Qualquer que seja o pensamento que lhe afastar de Deus, repreenda. Grite, está repreendido em nome de Jesus. Para aquele pensamento ir embora. Porque a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz que Jefté, versículo 27, diz assim, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo e pelejar contra mim. Aí a Bíblia diz, o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Ou seja, irmão, de que lado nós estamos? Vamos colocar em juízo agora. Todo mundo, mesmo quem nunca leu essa passagem, já sabe o final. Para quem Deus vai julgar? Para que lado Deus vai julgar? A favor de quem? Dos filhos de Israel, o qual ele levantou um juiz para ouvir a sua voz? Porque o papel do juiz, lembra, irmão? O papel do juiz não era jogar um raio em ninguém. Porque não é isso que o povo pensa hoje em dia? Eu sou líder, vou jogar um raio em você. Já falei ali do menino todo, vou pegar aqui. Vou jogar um raio em você, Marinho. Não é? Pá, receba aí o raio. Não é o papel do líder, irmão. O papel do líder é ouvir a voz de Deus e mostrar o caminho da verdade. O meu papel como um líder de Deus, Marinho, na sua vida é dizer assim, Marinho, o caminho que você deve seguir é esse aqui, ó. Conforme está na palavra de Deus. Porque se você seguir esse caminho, eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare, porque o julgamento de Deus será a favor da sua causa. Se você estiver nesse caminho, aí Jefté tinha essa certeza. A Bíblia diz, porém, os filhos de Amon não deram ouvido à palavra de Jefté. Aí o versículo 29, onde eu quero chegar, diz assim, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor. Aqui, irmãos, prestem atenção. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ou seja, eu quero confirmar para os irmãos que a nossa força não vem de nós. Ninguém se acha poderoso, irmãos. Não. Nós somos servos, irmãos. Somos servos de Deus. Isso é terrível, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado. Eu estava observando outro dia com um sentimento de pesar. Sabe, irmãos, estava olhando ali, não sei se eu conto para vocês isso, mas eu estava olhando, irmão Samuel, a vida de um servo de Deus que não se arrependeu dos pecados. Não se arrependeu, eu sei que não se arrependeu pelas atitudes que eu sei, que chegaram até mim, com provas ali concretas. E esse servo de Deus abriu uma igreja. E estava com um vídeo na internet mostrando, olha aqui minha igreja lotada. Desde ontem está lotada. Agora, do que é que as pessoas foram atrás, irmãos? Na quinta-feira aqui nós fazemos a campanha da fé. Mas nós também sentamos na terça-feira para ouvir, irmãos, o caminho da verdade. A verdade, irmão, não é no raio que eu vou jogar daqui para vocês aí. Porque eu não tenho poder para jogar raio em ninguém. Agora, eu carrego em minhas mãos o poder que emana da parte do Senhor, que é a palavra de Deus. Eu não tenho poder. Agora, essa palavra que eu carrego em minhas mãos, aqui está o poder. Por isso que eu tenho que ensinar ela. Agora, tenha cuidado, porque Jefté era um homem de oração. Agora, ele pagou um preço. Vou dizer uma coisa para você, eu vou falar mal de Jefté agora. Ele era um servo de Deus. Quando ele foi colocado por maioral, eu vou terminar aqui.
a Bíblia Sagrada diz que ele foi lá e fez uma oração, pegou todas as suas palavras, colocou diante do Senhor. Enquanto queriam guerra, ele primeiro foi perguntar: o que é que vocês vêm pelejar contra a gente? Não é? Deixa a gente passar, eu não estou entendendo o motivo dessa peleja. É porque vocês tomaram a nossa terra quando vocês saíram do Egito. Jefté vai lá e diz: não, nós não tomamos a terra de vocês. A gente mostra, vê aqui, irmãos, que ele procurou a paz, ele manda recado para os reis: deixa eu passar pela sua terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele. A Bíblia Sagrada diz que ele olha para Amon e diz assim: olha, agora vamos fazer uma coisa com você. Vamos ver como que o Senhor vai julgar. Se ele vai julgar pelos filhos de Israel ou pelos filhos de Amon. Agora a Bíblia diz que Jefté faz um voto a Deus. No versículo 30. Aí a Bíblia diz assim, ó. Olha só, cuidado, irmãos, porque nós temos que ser sábios, para a gente não pagar o preço. Isso aqui, o voto de Jefté, tipifica a vinda de Jesus Cristo. Deus amando o mundo de tal maneira que foi capaz de abrir mão do seu único filho. Agora preste atenção, irmãos. Tem coisas que eu não faria, porque eu não consigo fazer, porque eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. Você imagina, eu vou pegar aqui, já que eu peguei Marinho filho, eu vou pegar Marinho pai. Já pensou, Marinho? Você não vai responder. Mas se alguém dissesse assim: Marinho, para que toda essa igreja seja salva, você vai ter que sacrificar seu filho. Eu tenho certeza que você diria: não, meu filho não. Por mais crente que o camarada seja, meu filho não. Porque eu teria isso, meu filho, que Deus me deu, vai para julgar logo o profeta. Vai para lá, profeta Baal, matar o filho de quem você quiser. O meu não. Irmão Júnior, não era assim? Quem é que seria capaz de fazer isso? Agora preste atenção que Jefté fez, irmãos. Por quê? Você lembra que Jefté, ele foi morar numa região marginalizada ali, no entorno de Gileade? E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer uma coisa interessante, ó. Quer ver? Volte aí aos primeiros versículos. Quer ver? Versículo de número 3. Porque diz assim: e então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Olha só, irmão, Jefté era um homem valente e valoroso. Mas como ele foi para Tob, quem é que estava em Tob? As margens ali da cidade de Gileade. As pessoas que eram julgadas o quê? Marginalizadas. Olha só, por andar com pessoas marginalizadas, por andar com pessoas que não temem a Deus, Jefté, ele acabou que contraindo costumes pagãos. Sabe como é o costume pagão? Vou dizer para vocês. É porque o nosso culto é o culto do entendimento. Você imagina, irmão, vamos pegar uma coisa nossa aqui. Batismo no Espírito Santo. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão assim para eu ver. Olhe quantas pessoas, que bênção de Deus. Quando vocês foram batizados no Espírito Santo, vocês ficaram cegos? Vocês ficaram assim, ó, dando cabeçada na parede. Quando acordaram daquele estágio de transe, você estava com a cabeça lascada, assim, sangrando. E você diz: meu Deus, aí a pessoa: o que aconteceu com você? Foi para a igreja e voltou com a cabeça partida no meio. Não, que eu fui batizado no Espírito Santo. Isso é bom ou ruim? Eu que não quero ser esse batismo. Vai para a igreja, a pessoa dá uma paulada na cabeça. Não é? Caiu no chão, quebrou o braço. Já pensou, irmão, isso? Montou numa sela de cavalo, como eu já vi alguém dizendo. Fui batizado no Espírito Santo, entrei numa cela de cavalo e saí rinchando. Não. Pense uma coisa que você foi batizado, foi no Espírito Santo. Porque, irmãos, é verdade. Porque a Bíblia Sagrada diz que as pessoas se maravilhavam, porque os ouvia falar. Não é, irmão? Não é um culto de entendimento. A gente sabe ou não sabe o que está fazendo aqui? Sabe, irmãos, todos nós sabemos. Sentimos a alegria do Espírito Santo. E o que a alegria do Espírito Santo muda em nosso discurso? Eu, quando estou pregando, às vezes, eu sinto uma alegria tão grande, que às vezes eu dou uns pulinhos aqui, ó, pá. Não é? Mas não muda meu discurso, porque eu sei o que eu estou falando. Ninguém está assim, ninguém tomou minha boca para falar.
Já pensou se o Espírito Santo fizesse isso com a gente? Né? O Espírito Santo tomou minha boca. Eu querendo, que nem aquela novela mexicana. Não é? A pessoa vai falar uma coisa, no lugar de Deus, aí diz uma coisa, abre a boca, mexe com uma coisa bem diferente. Já pensou isso? Eu queria... Não, não é assim. Nós prestamos a Deus o culto do entendimento. Agora preste atenção ao voto de Jefté. Olha só o que ele diz. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saí ao encontro. Versículo 31. Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Você vai ver uma coisa, com uma situação agora aqui, irmãos, de extrema aflição. Por quê? O que é que tinha na casa de Jefté? Até então nós não sabemos, porque a Bíblia não falou da família de Jefté. Mas mais à frente, nós vamos entender aqui que Jefté era pai de uma única filha. Agora, olha o voto que ele fez. Talvez ele pensava que saísse de lá um servo dele. Mas foi o que ele disse: aquilo que saía ao meu encontro, olha só, vou repetir aqui. Aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Resultado da história eu vou dizer para vocês para terminar. Versículo de número 32, 33, não é? E 33, ali Deus dá os filhos de Amon nas mãos de Jefté. Agora você vai ver o versículo 34, o que é que diz? E vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, e não tinha outro filho nem filha. Foi que saiu ao encontro de Jefté, a sua filha, que veio, irmãos, com dança, com adufe, veio para comemorar a vitória sobre os filhos de Amon. Jefté vinha chegando em casa feliz, porque Deus tinha dado vitória sobre os filhos de Amon. Mas agora foi que saiu ao encontro dele? A sua filha. Os irmãos sintam a aflição de Jefté. Jefté é um homem abençoado, valoroso, que não vigiou. Olha só que coisa bonita para a gente aqui, irmãos. Não é porque você anda em fidelidade hoje que o seu passaporte está garantido para o céu. Quer ver uma coisa, irmão? Filho de crente não é neto de Deus. Anote isso. Não é porque nós somos fiéis que nossos filhos já estão garantidos no céu. Se eles não andarem em retidão, eles não vão para o céu. Se eles não andarem em retidão, eles não serão abençoados. Não encontrarão misericórdia de Deus. A graça de Deus não os alcançará. Veja uma coisa interessante, ó. Nós temos que prestar a Deus o culto e entendimento. Espera aí, Deus. Se eu vencer contra Amon, se o Senhor der vitória contra os filhos de Amon, espera aí, eu vou oferecer em sacrifício o melhor animal que eu tiver na minha casa. Não é, irmãos? Teve uma irmã que disse assim, uma vez uma irmã disse, irmão, ore para eu vi isso também. Ore aí para Jesus levar meu marido, que eu não aguento mais ele. Aí a irmã disse assim, há poucos dias você estava pedindo seu marido a Deus. Ela disse, eu pedi a Deus um marido que fosse bonito e rico. Aí ela disse, seu marido não é bonito e rico? Mas veio também com uma série de defeitos. Também é mulherengo, também faz um monte de coisa errada aí, também bate em mim. Ele tem o que eu pedi a Deus, ele é bonito e rico. Aí a Bíblia diz, reis, porque vocês não sabem o que? Pedir. Já pensou, irmão, quando a gente cair no pecado de Jefté, no erro de Jefté, em algum momento a gente abrir mão do culto do entendimento? Você já pensou, irmão, um negócio desse? A gente, tá vendo por que a gente tem que vigiar muito quando nós estamos servindo a Deus? Tá vendo por que às vezes o pastor tem que ser às vezes um pouco chato? Já vieram pessoas tocar aqui, que eu sabendo da situação das pessoas, eu não os convidei para cantar. Foi convidado, me pediram para trazer uma cantora. E eu disse, tudo bem, traga a cantora. Já é uma pessoa que veio aqui outras vezes. Só que nesse dia a cantora veio e trouxe a banda. Quando eu olhei para os elementos da banda, eu sabia exatamente quem era e como estava a vida de cada um. Coincidentemente eu sabia. Aí eu fui lá e conversei. Disse, não, meu filho, hoje minha filha, você vai cantar
com os músicos da nossa igreja. Outro dia você canta com sua banda. Eu não joguei o pecado em rosto de ninguém, foi isso que eu disse. Quem estava ali na porta me ouviu dizer. Então hoje, como vocês chegaram um pouco tarde, a nossa banda vai acompanhar vocês. Hoje, aí tudo bem. Meu irmão fizeram uma cena nessa igreja. Ela veio aqui, sabe, assim como quem sai com um menino pequeno quando está com atrevimento, e veio aqui, falou uma coisa ali na banda e saiu, e os rapazes ficaram ali atrás olhando para o menino da banda aqui, afrontando, fazendo careta para Manassés ali tocando teclado, sabe, mas uma coisa terrível. Daqui a pouco chegou um carro com a mãe da moça, da cantora, e o pai sentaram ali. Aí me disseram: pastor, ela não pode cantar não? Eu disse: não proibi ela de cantar. Eu disse que a banda, como chegou atrasado, use a nossa banda. Mas eu sabia quem eram os elementos da banda. E eu não vou, irmãos. Não, enquanto eu estiver aqui, né, se tiver que achar ruim, olhe para Jesus me levar logo. Porque enquanto eu estiver aqui, eu sou Maricés no mundo não. Sou crente em Jesus. Se eu não for crente, Jesus vai cobrar de mim. Aí a moça, quando veio cantar, então olhe para mim, porque estou muito humilhada. Mas qual foi a humilhação que passou? Está entendendo? Qual foi a humilhação? Porque disse que cantasse com a banda da nossa igreja. Agora vai ter um trabalho aqui na igreja que teve uma dupla aí que bateu o pé. Eu só vou se for para levar a minha banda. Eu disse: mas eu vi na internet, vocês cantam por aí e não levam. Não, mas em Joinville nós temos a nossa banda. Então vocês não vão. Pronto, fazendo exigência não vão. Porque, irmão, já pensou? Se eu for da margem, a pessoa vir para aqui, irmão Samuel, eu só vou se for com minha banda. Aí eu vou dizer: venha. Por sinal, não era nem para convidar cantor de fora. Hoje mesmo eu estou olhando daqui e vendo uns 10 sentados aí olhando para mim. Não precisa nem convidar de fora, irmão. Jesus está levantando aí pessoas de valor para cantar na nossa igreja. É ou não é, irmãos? É só vaidade nossa, é só o erro de Jefté. Aí a Bíblia diz que a filha dele diz assim, olha só a situação dele. Porque a Bíblia diz assim, versículo 35, e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, né? E és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aí a Bíblia diz que a filha dele também era crente. Aí disse assim, ela aí: ah, pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como sair da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Aí a Bíblia disse assim, que a filha dele disse: tão somente me permite ir lá no monte durante 2 meses, não é? Vá para que eu chore minha virgindade. Ou seja, eu não vou ter a oportunidade de casar. Aqui tem uma polêmica, se Jefté é uma polêmica teológica. Se Jefté matou ou não matou a filha. Tem correntes teológicas que dizem que Jefté não matou a filha, porque a Bíblia diz assim, que até hoje os filhos de Israel, não é? Aqui, versículo 39, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume de Israel. Dizem que a sentença sobre a filha de Jefté foi não ter casado. Mas só que a Bíblia diz assim, que ele disse: vai, versículo 38, e a deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. É versículo 39. E sucedeu que ao fim dos meses tornou ela pelo seu pai. Aí a Bíblia diz: o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. Ou seja, observando as escrituras, me dá a entender que Jefté teve que sacrificar a própria filha. Por isso, aqui é um tipo de Cristo, né? A tipificação de ter que matar o único filho. Agora você observa, irmãos, em se tratando de um servo valoroso de Deus. O servo valoroso de Deus, ele tem temor a Deus. Ele não leva em consideração as palavras negativas, a praga. Ele ora a Deus. Ele é fiel à palavra de Deus. E a última coisa que eu quero falar para vocês hoje, que eu já falei, ele presta o culto do entendimento a Deus. Ele presta o culto racional. Irmãos, olhem,
servo de Deus não é louco. Andar no sobrenatural. Deixa eu explicar esse termo aqui. De manhã eu estava orando por um irmão no culto matutino. Eu disse, irmãos, orem pelo irmão Carlos Henrique. Carlos Henrique é um irmão lá de São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro. Tem um problema, uma osteoporose em elevadíssimo grau. Sofre muito, sente muita dor. Aí eu disse, ore pelo irmão Carlos Henrique, ele é um vaso nas mãos de Deus. Aí uma irmã mandou um áudio para mim e disse assim, eita, pastor, tem que orar, né? Porque esses homens que dão lugar assim, está em escassez. Eu disse, mas como assim? Aí ela disse, esses homens que dão lugar, esses assim, ó, que não levam em consideração a formalidade do culto, esses que pegam mesmo, né, irmãos, e saem correndo na igreja, e não importa o que estão pregando, o que estão falando, ele vai lá, interrompe o culto e diz que Deus está mandando. Eu disse, não, você está com uma visão equivocada de vaso de Deus. Eu sou pentecostal, avivado. Quando Deus me usa, eu dou o maior valor aos aviões na igreja, irmãos. Pensa uma coisa que eu acho bonito. É Deus usando o servo dele, saindo daqui, pula um daqui, ó, Jorlei, usado por Deus, pula aquelas cadeiras, tudinho ali, ó, vai parar ali onde está aquela menina. Do pulo que dá, usado por Deus, sai voando, pá, pulou ali, vai lá e entregou o recado. Mas para ele fazer isso, precisa atrapalhar o culto? Já pensou eu pregando aqui, ensinando a palavra de Deus? Aí Deus me interrompe para dar um recado da parte dele. E eu não sou servo de Deus, não. Eu vou falar uma coisa, eu sou, irmão, avivado. Eu gosto que os vasos andem na igreja. Eu gosto daquele povo que fica de pé e dá glória a Deus. Eu motivo isso na minha igreja. Ser um vaso nas mãos de Deus, irmãos, não é só fazer isso não, isso aí é consequência de uma vida de fidelidade a Deus. Isso aí é consequência do culto racional, culto do entendimento. Entenda, irmãos, o inimigo está querendo enganar as pessoas hoje em dia. Ele está querendo dizer para você que a palavra de Deus não tem mais valor. Irmão, tem lugares aí que eu não prego. Sabe por quê, irmão? Sabe como é meu jeito de pregar? Eu leio uma passagem bíblica e sair pregando em cima da passagem bíblica, e ali Deus vai revelando a verdade dele. Mas eu leio o cego de Jericó, irmão, Jesus vinha chegando, e estava lá o cego na beira da estrada. Eu não fujo disso, eu vou lá na Bíblia Sagrada, mas em alguns lugares isso não tem mais vez. Irmãos, olhe, o preço que Jefté pagou, você está preparado para pagar? Já pensou? Você orar, Adriano, me perdoe usar você agora como exemplo, está com o Davizinho ali, nos braços. Já pensou, Adriano, dizer assim, Senhor, se o Senhor me der vitória na minha empresa, primeira coisa que correu nos meus braços quando eu chegar em casa hoje, eu vou sacrificar a ti no terreno da frente da minha casa, para todo mundo ver. Aí quando ele chega na casa dele, quem corre não é o gato que ele cria, é Davi que corre ao seu encontro. E agora? Fez um voto e não vai poder pagar. Ou então vai pagar e vai sofrer pro resto da vida. Isso é de Deus, irmãos? Não é de Deus. A última coisa de um servo de Deus valoroso: preste o culto do entendimento. Saiba o que você está fazendo. Quer ver? Eu vou contar uma experiência para vocês. Você sabia que quando a gente está sendo usado por Deus, a gente não sabe? Mas pastor, só está contrariando o que o senhor falou até agora? Não. Quando a gente é usado por Deus, a gente não sabe. Ô Eduardo, quando você está sendo usado por Deus, você sabe que está sendo usado por Deus? Assim, você sabe que Deus está falando com alguém? Tinha alguém ali precisando dessa palavra? Você não sabe. O que a gente faz é a nossa parte. Lembra que eu falei do rapaz que chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou cansado do nosso culto. Por quê? Porque a gente já sabe o que vai fazer. Chega na igreja, canta o hino da harpa, faz a leitura. Aí falou toda a sequência do culto, até o apelo no final. Eu disse: mas por que você está com raiva disso, homem? Quem você está estressado? Não, pastor, a gente precisa mudar. Vamos colocar o apelo para o início do culto. Vamos mudar, colocar o hino da harpa no meio, um ritmo bem jovial. Eu disse: não, querido. A gente não precisa mudar o nosso culto. Isso é a nossa parte. Isso é o culto do entendimento. Quer ver uma coisa? Olha só, eu pregando a palavra de Deus. Eu abri a minha Bíblia agora aqui, ó, lá no endemoniado gadareno. Aí eu vou pregar sobre o endemoniado gadareno. E vai chegar um momento que Jesus vai libertar ele.
Eu vou dizer, irmão, se houver alguém na sua casa precisando de libertação, assim como o Senhor libertou o endemoniado gadareno, Ele vai libertar na sua casa hoje, se você tiver fé. Alguém vai receber essa palavra e vai dar glória a Deus. E vai crer, não em mim, mas na palavra que eu preguei. E essa pessoa, Deus vai abençoar, vai honrar a sua fé. Aí depois ela vem contar o testemunho. Aí eu vou ter uma surpresa. Irmão, naquele dia que o pastor pregava, quem nunca ouviu esse testemunho? Naquele dia, quando o irmão Deusira orou, Deus operou um milagre. Irmã Deusira esteve agora visitando a sua sogra. A senhora imaginava que a senhora orando pela sua sogra lá no hospital, dentro do hospital onde ela estava internada, a senhora imaginava que Deus ia curar ela? A senhora imaginava que a senhora orando, a senhora orou para Deus curar e exercitou a sua fé? Mas hoje as pessoas contam o testemunho. Deus usou a irmã Deusira dentro do hospital, porque não só a sogra dela aceitou Jesus, como também teve alta no outro dia. No outro dia já estava comendo só, no outro dia já estava ensaiando os passos. Ninguém disse a ela como era ser crente. Mas no outro dia chegou uma pessoa para cortar o cabelo dela. Ela disse, eu não vou cortar mais meu cabelo, porque agora eu sou crente e vou fazer um voto e deixar o meu cabelo crescer. Pronto. Cada um age conforme a sua fé. Agora, me diga uma coisa. A senhora imaginava que Deus ia usar a senhora nesse ponto? A senhora pediu para Deus curar, mas imaginava que Deus ia acrescentar isso tudo? Não imaginava, irmãos. Porque o nosso papel é prestar o culto do entendimento. Quando a gente, irmãos, faz o que Deus manda, conforme a palavra, aí eu sou um vaso nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um vaso nas mãos de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu prego a palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um vaso na mão de Deus. Porque quando eu canto para a glória de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um vaso na mão de Deus. Porque eu luto todos os dias para orar. Teve um dia que eu estava com uma dor terrível. Ninguém precisava saber que eu estava com uma dor. Tomei uns 4 relaxantes musculares. Disseram, toma um relaxante muscular que é bom. Eu tomei logo os 4 para ver se ficava bom mesmo. No outro dia, no culto matutino, eu estava dopado, assim, orando pelos irmãos. Olhando para os irmãos assim, não é? Jesus, abençoa, cura os teus servos, tem misericórdia. Deus sabe como eu estava ali, dopado, irmão. Mas eu estava ali, tenho certeza que como um vaso nas mãos do Senhor. Por quê? Porque um vaso na mão do Senhor, ele sabe que o papel dele é orar, é obedecer a palavra de Deus, é louvar a Deus, é andar em conformidade com a palavra. Porque quando ele faz isso, Deus honra. Aí vem o poder do alto, aí vem as bênçãos acrescentadas, vem os testemunhos contados e o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Eu vou terminar e vou dizer uma coisa para você. Seja um crente de valor. Em nome de Jesus. Seja um crente de valor.